Agora o recado vai para você, que é pai, mãe, avô ou avó. A gente vai falar sobre a saúde das nossas crianças. Esses dias dentro de casa estão bem complicados, não é mesmo? Afinal, o que fazer com a garotada que não está podendo nem mesmo frequentar a escola? Bem, quem nos ajuda a responder essa e outras questões é a Silvana Vertemati. Ela é cardiologista infantil e médica do exercício. Silvana, boa tarde para você. Seja bem-vinda aqui na Central da Esperança TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora. Tudo bem com você, né? Boa tarde, tudo bem, tudo que certo. Ótimo. Prazer estar participando. É só quem é pai e mãe sabe, né? Manter uma criança dentro de casa, como é complicado. Agora, quais são os reflexos dessa pandemia para essa criançada que não está praticando quase nenhuma atividade ao ar livre? Pois é, talvez esse foi o maior desafio de toda a quarentena, para os pais lidarem com essas questões das crianças em casa, com a aprendizagem remota e ainda a dificuldade em se realizar exercícios físicos, porque afinal de contas as atividades físicas elas fazem parte do dia a dia e do desenvolvimento das crianças. Então, com certeza, essa foi uma das questões mais desafiadoras a serem enfrentadas durante essa pandemia. E talvez até que se tenha condições exemplares de se controlar a infecção viral, talvez ainda se permaneça em alguma situação por algum tempo. Mas a grande questão aí relacionada seria o que a gente chama, nós pediatras chamamos de estresse tóxico. O estresse tóxico, ele é responsável por essa questão de gerar ansiedade e outras sensações nas crianças diante dessa nova rotina que se demonstrou com situações muito desafiadoras a serem desenvolvidas e serem enfrentadas. E isso requer dos pais um protagonismo muito importante no sentido de se lidar com todas essas questões. A gente costuma dizer que uma grande forma de se lidar com tudo isso seria a liderança pelo exemplo, né? Então, os pais manterem a rotina das crianças, colocarem horários, apesar de se estar em casa, é importante que se divida o dia ao longo das atividades que antes, ou o mais próximo possível das atividades que antes eram executadas, né? Fazer, sim, uma agenda, mesmo estando dentro de casa, é importante para se lidar com a situação. As questões dos espaços, às vezes, tudo isso, elas precisam e vão requerer uma atenção maior, mas elas podem sim ser lidadas com tudo isso. Agora, Silvana, boa tarde. Quando a gente fala nesse estresse tóxico e tem toda essa questão de manter uma rotina, atividade com as crianças em casa, vamos pensar que muitas crianças moram num apartamento, numa casa pequena, que fazer alguma atividade é um pouco mais difícil. Qual é a orientação para o pai e a mãe que está nesse contexto, até porque áreas de lazer em condomínios, por exemplo, praças públicas não estão podendo ser frequentadas? Como, então, colocar uma atividade para um espaço reduzido para uma criança? Sim, o espaço reduzido é, sim, um grande problema. É o que eu falei, vai demandar uma organização muito maior, né? Então, assim, diante de um espaço reduzido e a necessidade de uma movimentação de uma criança nesse espaço, é necessário, inclusive, que se tenha uma organização, redimensionamento e se preste atenção muito nisso, porque senão a gente acaba tendo questões relacionadas a acidentes domésticos. Mas, assim, com essa reabertura que está se vendo, nós temos que ter em mente que a principal questão relacionada ao isolamento social é manter o distanciamento, né? Então, com algumas aberturas de alguns parques, algumas situações que paulatinamente estão se desenvolvendo, talvez mesmo nas áreas de condomínios ou mesmo dentro de casa, quando há algum espaço, se conseguir manter um distanciamento social ao ar livre,
teremos aí sim uma possibilidade de realização de exercícios e que podem ser executados. Mas a principal lição, e número 1, é sempre manter o distanciamento. Então, por exemplo, se está dentro de um condomínio ou de alguma área que é possível se executar esses exercícios ou essas atividades físicas e essas brincadeiras, sempre lembrar que tem que manter o distanciamento social sempre que possível. Com certeza, essa é a primeira regra, né, para evitar a infecção do novo coronavírus, é proteger os filhos principalmente, né? Exatamente, porque por mais que exista uma flexibilização, nós temos que entender que nós somos responsáveis pelo isolamento social, tá? Não é porque existe a flexibilização que tudo é permitido. Então, agora, eu acho que esse tem que ser o primeiro passo de consciência geral. Com certeza. Silvana, agora, além da atividade, a alimentação é fundamental, né? Tem muita criançada aí, por estar dentro de casa, com consentimento dos pais, não tem se alimentado adequadamente, né? Exatamente. Mais um caso de liderança pelo exemplo, né? Então, é importante. Quem está levando a comida para dentro de casa são os pais. Então, aqui entra a grande participação, escolher melhor a qualidade dos alimentos, né? Tentar ao máximo e dentro das possibilidades dar opção para os alimentos frescos, não dar tanta margem ao consumo de alimentos ultraprocessados, alimentos gordurosos ou com muito açúcar, farinha, né? Então a gente sabe que tem uma tendência ao consumo desses alimentos durante este período, mas de novo vale a consciência e o discernimento em relação a estar fazendo escolhas saudáveis, e isso quem vai fazer são os pais, né? Então a alimentação realmente é muito importante, colocar horários de alimentação. Então, de novo, estamos diante daquela situação, organizar por horário, sejam as atividades físicas, sejam as atividades lúdicas e brincadeiras, horários de estudo. Vem o desafio de ter que fazer a congruência de tudo isso com as atividades laborais dos pais em casa, que também estão no mesmo ambiente, e às vezes o ambiente não consegue suportar a todos, né? Mas essas divisões e essa organização é realmente o passo primordial para se enfrentar tudo isso. Silvana, muito obrigada pela entrevista. Com certeza estamos ajudando muitas famílias por todo o Brasil. Uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigada e fiquem todos bem. Obrigada.